Bem-vindos a mais uma edição do Diário do Sul Desporto. Na divisão de elite da Associação de Futebol de Évora, o Juventude goleou em Estremoz, o Atlético de Reguengos perdeu os primeiros pontos e o Sporting de Viana é a grande sensação. Vamos já a seguir conferir resultados e classificações. Como se previa, a divisão de elite está ao rubro. O Juventude de Évora deslocou-se a Estremoz e venceu por 7-0, mas o resultado só começou a ser construído nos segundos 45 minutos. Leleco foi o homem do jogo com um hat-trick. Com uma segunda parte demolidora, o Juventude de Évora goleou o Estremoz por 7-0, redimindo-se da derrota na jornada anterior nas Parolivas. A verdade é que depois de uma primeira parte onde o nulo persistiu, ninguém imaginaria que o jogo terminasse com um resultado tão desnivelado, mas os pupilos de Miguel Ângelo entraram na segunda parte a todo o gás e dispostos, de uma vez por todas, a acabar com a resistência extremocense e partir para uma vitória que era quase obrigatória depois dos 3 pontos deixados nas Parolivas. Jorge Roque foi quem abriu as contas aos 50 minutos e Leleco começou o seu festival aos 60 com o primeiro dos seus 3 golos nesta partida. Finalmente, o Juventude aproveitou com eficácia as várias oportunidades de que dispôs e o resultado foi esta goleada, a mais gorda do campeonato até ao momento. Xande, aos 72 minutos, marcou num bom lance que terminou com uma boa cabeçada para a baliza dos Estremoz. Jacinto, Leleco por mais 2 vezes e Martelo foram ampliando a vantagem até aos 7-0 finais. De destacar neste jogo a maior eficácia da equipa juventudista na finalização e, por outro lado, a inviolabilidade da sua baliza, o que acontece pela primeira vez nos jogos oficiais na presente temporada. Com o empate do Atlético de Reguengos, o Juventude aproximou-se do primeiro lugar. Com esta vitória, o Juventude aproximou-se do Atlético de Reguengos e do Sporting de Viana no topo da classificação. A equipa de Reguengos de Monsaraz recebeu no Virgílio Durão o Redondense e empatou a 1 golo. O regressado Pedro Barona ainda deu vantagem através de um livre direto superiormente marcado, como é seu apanágio, mas a formação redondense acabaria por chegar ao empate por Zé Monteiro. Aproveitou este empate a equipa do Sporting de Viana para se colar no topo da classificação. A equipa de Nuno Canelas recebeu em Viana do Alentejo o Parolivense e goleou por 4-0. Vamos então conferir o quadro de resultados desta 5ª jornada da divisão de elite e ver como ficou a classificação. Calipulense 0, Monte do Trigo 1, Oriolenses 4, Cabrela 1, Estremoz 0, Juventude de Évora 7, Sporting de Viana 4, Parolivense 0, Portel 0, Lavre 1 e Atlético de Reguengos 1, Redondense também 1. Na classificação, primeiros Atlético de Reguengos e Sporting de Viana com 13 pontos, terceiros Juventude de Évora e Oriolenses com 12, quintos Calipulense e Estremoz com 7 pontos, sétimo Monte do Trigo com 6 pontos, oitavo Parolivense com 5 pontos, nono Cabrela com 4 pontos, décimo Lavre com 3 pontos, 11º é o Redondense com 2 pontos, 12º e último Portel apenas com 1 ponto. Na divisão de honra, na Série A, o Lusitano de Évora deslocou-se a São Pedro do Corval e bateu a Casa de Cultura por 3-0. Com este resultado, a equipa de Nelson Valente aproximou-se do primeiro lugar, uma vez que no embate entre os primeiros, Outeiro e Bencatelense empataram a 2. O Lusitano, com esta vitória, está agora a 3 pontos da dupla da frente. O Lusitano de Évora parece ter encarrilado na Série A da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Évora ao conseguir a sua 2ª vitória consecutiva, vencendo no Parque Desportivo de São Pedro do Corval a Casa de Cultura por 3-0. Em 2 jogos, os pupilos de Nelson Valente marcaram 13 golos e não sofreram nenhum, e neste momento estão já em zona de apuramento para a fase final. Fábio Potes, com 2 golos, e David Faianco foram os protagonistas dos tentos lusitanistas que garantiram 3 pontos importantes depois das falsas partidas nas 2 primeiras jornadas, com o empate nos Canaviais e a derrota caseira diante do Outeiro. A outra equipa de Évora, o Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais, foi a mais penalizada nesta jornada. Deslocou-se a Borba e perdeu por 5-1 e desceu do 3º para o 5º lugar. Vamos então ver o quadro de resultados desta 4ª jornada e ver como ficou a classificação. Borbense 5, Canaviais 1, Outeiro 2, Bencatelense 2,
Corval 0, Lusitano de Évora 3 e Aldiense 3, Santiago Maior 5. Na classificação, primeiros Bencatelense e Outeiro com 10 pontos, terceiro é agora o Lusitano de Évora com 7, quarto Borbense 6 pontos, quinto Canaviais 5 pontos, sexto Santiago Maior 4 pontos, sétimo Aldiense 3 pontos, oitavo e último Corval ainda sem qualquer ponto. Na Série B desta divisão de honra, a equipa do Arraiolense está isolada na frente da classificação depois de golear o Alcaçovense por 4-1 e beneficiar da derrota do Valenças em casa frente ao Santana do Campo por 3-1. Vamos então ver como ficaram os resultados e também escalonada a classificação. Arraiolense 4, Alcaçovense 1, Brotense 0, Fazendas do Cortiço 1, Escoralense 2, Giesteira 0 e Valenças 1, Santana do Campo 3. Na classificação, Arraiolense é líder isolado com 12 pontos, seguido do Cortiço com 10. Terceiro, Valenças com 9. Quartos, Alcaçovense, Luso-Morense, Escoralense e Santana do Campo, todos com 6 pontos. Oitavo lugar para o Giesteira com 4 pontos. Nono lugar e último, Brotense, que ainda não conseguiu qualquer ponto. Entretanto, o União de Montemor, o único representante do distrito de Évora no Campeonato Nacional de Séniores, recebeu no estádio 1º de Maio, em Montemor Novo, a equipa do Barreirense e empatou a um golo. A formação do União de Montemor marcou por intermédio de Tiago Almeida. O União é agora oitavo classificado com 8 pontos. No futebol de formação, Lusitano e Juventude perderam nos campeonatos nacionais. A equipa do Lusitano de Évora recebeu o Belenenses em jogo a contar para o Campeonato Nacional de Iniciados e perdeu por 4-0. A equipa eborense ainda não pontuou em Évora e, pior, ainda não conseguiu vencer na competição. O Lusitano de Évora continua sem pontuar na Silveirinha em jogos do Campeonato Nacional de Iniciados. Aliás, a equipa eborense procura ainda a sua primeira vitória na competição, pois na recepção ao Belenenses os pupilos de Joel Roque perderam por 0-4. Foi mais um jogo em que os lusitanistas não apresentaram argumentos para contrariar a maior organização, valia técnica individual e coletiva do adversário e que lhe foi sempre superior ao longo de todo o jogo. A perder por 1-0 e com o Belenenses a ficar reduzido a 10 jogadores, mesmo em cima do intervalo, pensou-se que o Lusitano poderia conseguir um resultado diferente para melhor durante a segunda metade, mas foi a equipa do Belenenses a começar o segundo tempo com um golo e que praticamente fechou o jogo. Os lisboetas marcariam ainda por mais 2 vezes sem que os eborenses conseguissem reagir. Vitória justa do Belenenses por 4-0, num duro castigo para a equipa do Lusitano, mas que se justifica pela melhor qualidade técnica individual e coletiva do clube da Cruz de Cristo. No final do jogo, o técnico do Belenenses considerou a partida difícil, mas com uma vitória justa da sua equipa. Foi complicado, tivemos a felicidade de fazer um golo cedo, no início da segunda parte, trabalhámos para isso, montámos a equipa de forma a corrigir a tal ausência do elemento e o segundo golo faz-nos acreditar e deu-nos alguma confiança e tranquilidade para procurarmos mais e o terceiro acaba por fechar o jogo. E deu-nos mais tranquilidade para fazermos um tipo de jogo diferente, jogarmos da forma que nós gostamos, com a bola mais no chão, mais a procurar os 3 corredores. Deu-nos alguma liberdade e o resultado avolumou-se depois com essa mesma confiança, essa mesma tranquilidade. Lamentavelmente, Joel Roque, treinador do Lusitano, não compareceu junto do nosso posto de reportagem. Continuamos nos campeonatos nacionais, agora de juvenis, não teve melhor sorte a formação do Juventude de Évora na sua deslocação a Oeiras. A equipa eborense perdeu por 5-0 no jogo que principiou às 9 da manhã. Depois de uma derrota difícil de digerir diante do Portimonense, em Évora, na semana anterior, a equipa juvenis do Juventude não foi feliz nesta aventura madrugadora que levou a equipa a jogar às 9 da manhã no Municipal de Oeiras. O mesmo é dizer que os jovens azuis e brancos foram obrigados a uma rotina a que não estavam habituados e a partir dos 38 minutos, a altura em que Oeiras marcou o seu primeiro golo, adormeceu e durante o segundo tempo não teve argumentos para travar um adversário que se mostrou mais forte e melhor preparado
para este jogo, construindo um resultado desnivelado e demonstrando igualmente possuir uma equipa que pode, efetivamente, discutir os lugares de apuramento para a fase final. Quanto ao Juventude, consentiu a sua segunda derrota consecutiva e no próximo domingo vai receber o líder, Estoril Praia. Não contou para o Campeonato Nacional, mas as duas equipas querem lá estar no final desta temporada. As equipas de júniores do Juventude e do Lusitano encontraram-se no torneio de abertura da Associação de Futebol de Évora. O empate a 1 foi o resultado final. Os dois principais candidatos à vitória no Campeonato Distrital de Júniores encontraram-se à terceira jornada do torneio de abertura, com o resultado a saldar-se por uma igualdade a 1 golo. Este foi o primeiro jogo entre as duas equipas esta época e pode dizer-se que emoção não vai faltar na principal competição distrital do escalão. Para já, este torneio de abertura serve para as equipas se prepararem para os pontos a sério e conhecerem-se melhor numa fase de preparação e ainda de entrosamento dos jogadores nas respectivas formações. O Lusitano foi a única equipa a marcar durante os primeiros 45 minutos, num lance de alguma fortuna, uma vez que o golo surgiu depois de uma bola bombeada para a baliza azul e branca. O Juventude teve uma excelente oportunidade para igualar, mas o poste direito da baliza verde e branca evitou os festejos da equipa da casa. Ao intervalo, a formação lusitanista vencia por 1-0. Na segunda parte, a equipa da casa foi à procura do golo do empate e conseguiu-o através de uma grande penalidade. Jogo muito equilibrado e disputado entre duas equipas que ainda não apresentaram todos os seus jogadores, mas que provaram em campo serem dois dos mais sérios candidatos à vitória no campeonato distrital. A nota mais negativa neste jogo é para a lesão do atleta do Juventude Francisco Pimenta, tendo inclusive sido transportado para Lisboa para observação mais cuidada. Quem está a dar cartas a nível nacional é a equipa de futsal feminina da Associação Académica da Universidade de Évora. As eburenses deslocaram-se a Sesimbra e bateram o núcleo sportinguista local por 4-1. Com esta vitória, a equipa eburense garantiu a passagem à próxima fase da Taça de Portugal. A equipa de futsal feminina da Associação Académica da Universidade de Évora garantiu a passagem à próxima fase da Taça de Portugal ao vencer em Sesimbra o núcleo sportinguista local por 4-1, com golos de Ana Mendonça, Joana Nabo e Nicole que Bizot. Depois da excelente pré-época realizada e de um início de campeonato distrital 100% vitorioso, com 32 golos marcados e nenhum sofrido em apenas 2 jogos realizados, a formação eburense deu seguimento ao seu excelente momento de forma na prova rainha do futsal português ao bater fora de portas o núcleo sportinguista de Sesimbra. As pupilas de Luís Papança chegaram ao 3-0 e diminuíram os níveis de concentração, permitindo uma reação à adversária que valeu a obtenção do seu tento de honra. Contudo, as eburenses acabariam por chegar ao 4º golo e acabar com as dúvidas quanto à vencedora desta eliminatória. Luís Papança falou ao Diário do Sul Desporto de uma vitória justa, mas difícil. Foi um jogo que entramos descomprometidos e tivemos alguma sorte porque marcámos o primeiro golo e logo de seguida fizemos o segundo num penalti. De seguida começámos a jogar tranquilos e fizemos o 3-0. Com o terceiro golo, acho que começámos a festejar cedo demais e complicámos um bocadinho ali o jogo. O adversário conseguiu marcar um golo numa bola de ressaca dentro da área e começou a acreditar e foi um bocado complicado. Tivemos sorte depois de conseguir o 4º golo, assim já acabar o jogo e conseguimos ganhar a eliminatória. A Associação Académica da Universidade de Évora continua invicta nas provas oficiais e segue em frente na Taça de Portugal. No bilhar, a equipa B do Clube Bilhar Eburense esteve em atividade no torneio de abertura. A formação eburense deslocou-se a Tomar e venceu a equipa local por 3-1. A equipa eburense foi constituída por Inácio Rosado, José Nunes, Francisco Boleto e Francisco Marreiros. Entretanto, nos regionais de elite e primeira divisão, os atletas José Baião e Manuel Pratos tiveram sortes distintas. José Baião não esteve ao seu nível e foi eliminado, enquanto que Manuel Pratos garantiu o apuramento para a fase final. As equipas dos Salesianos de Évora e do Atlético de Reguengos começaram da melhor maneira a sua participação no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Pelo contrário, a equipa de sub-20 de André de Rezende perdeu em Évora com a Odisseia de Lisboa por 70-72.
A equipa dos salesianos, nesta primeira jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, recebeu no pavilhão Dom Bosco o Grandolense e venceu sem grandes problemas por 73-47. A equipa de séniores dos salesianos de Évora começou da melhor maneira a sua participação no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. A equipa eborense venceu com alguma facilidade o Grândola por 73-47, num jogo sempre desequilibrado, em que Jorge Malarranha aproveitou para fazer rodar todos os jogadores, uma vez que ao intervalo o resultado já registava um desnivelado 40-17. Os salesianos de Évora entraram muito fortes no jogo e cedo cavaram uma vantagem substancial que lhe permitiu realizar uma partida tranquila e sem grande pressão. Uma vitória importante na abertura da competição, que se prevê muito intensa e longa e onde os jogos em casa serão determinantes para as equipas atingirem os seus objetivos. Começou por isso muito bem os salesianos de Évora, o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ao receber nesta primeira jornada a equipa do Grândola e a vencer por 73-47. Em Reguengos de Monsaraz, a equipa do Atlético de Reguengos bateu o Ferragudo por 91-55. A equipa de Carlos Janes não teve grandes dificuldades para bater a equipa algarvia, que é uma das candidatas à passagem à fase final. É muito importante começar bem e felizmente começamos bem. A equipa do Ferragudo é uma das equipas mais fortes da competição, penso até que a competição vai ser muito equilibrada este ano. Tem ido nos últimos anos às fases finais, sempre, mas nós tivemos uma percentagem de lançamento elevadíssima e conseguimos um bom jogo, que era muito importante para início de campeonato. Entretanto, a equipa do Atlético de Reguengos prepara-se para jogar mais uma eliminatória da Taça de Portugal. No próximo fim de semana, a formação de Carlos Janes vai receber o Atlético de Lisboa e, em caso de vitória, faz história, pois vai apurar-se para os play-offs da Taça de Portugal. É uma coisa fantástica, era muito engraçado. Claro que o Atlético de Portugal, o ano passado, foi finalista, vencido da CNB1. Este ano a equipa é mais forte, é um dos sérios candidatos à subida de divisão, tal como uma equipa da nossa série, o Imortal. Mas pronto, vamos tentar fazer o nosso melhor possível e criar-lhe as maiores dificuldades possíveis. Isso podem eles estar cientes de que isso lhe irá acontecer. A equipa de sub-20 do Grupo Desportivo André de Rezende recebeu em Évora o Odisseia de Lisboa e perdeu por 70-72. A equipa eborense cometeu muitos erros técnicos no jogo e acabou por ser penalizada com o resultado final. Precipitados, ingênuos e infelizes. Este bem poderia ser o nome deste filme que de comédia não teve nada. Depois de uma vitória surpreendente frente ao Algés, vice-campeão nacional de sub-20, na semana anterior, a equipa de André de Rezende recebeu e perdeu com a Odisseia de Lisboa por 70-72, num jogo emocionante, mas onde, efetivamente, a equipa eborense errou demasiado em vários aspectos importantes do jogo, como na linha de lance livre, onde voltou a estar muito mal, com 21 lançamentos desperdiçados, nos turnovers e na falta de concentração técnico-tática do jogo, onde os seus jogadores foram muito precipitados e demasiado ansiosos para chegar ao sexto adversário. O primeiro período foi equilibrado e a equipa do Odisseia acabou por levar uma pequena vantagem de 3 pontos. O pior foi o segundo período, onde os pupilos de Luís Francisco estiveram muito mal a defender e desastrados a atacar. Este lance é elucidativo, com Pedro a não acertar dos 3 pontos, a equipa adversária a ganhar o ressalto e a sair em contra-ataque com uma penetração fácil. A bola não entra, mas com o ressalto ofensivo, a formação lisboeta acaba de concretizar mais 2 pontos. A diferença do Odisseia chegou aos 16 pontos, mas no último minuto do segundo período, a formação de Luís Francisco conseguiu reduzir para 10. O terceiro período foi o melhor dos eborenses, com um parcial de 23-8. A equipa esteve mais acertada nas suas decisões e, fundamentalmente, mais concentrada nos aspectos técnico-táticos do jogo, a defender melhor, com mais ressaltos defensivos e ofensivos e mais eficazes no ataque ao cesto. O Grupo Desportivo André de Rezende passou para a frente do marcador pela primeira vez a meio deste terceiro período e acabou com uma vantagem de 54-49. No último período, a equipa de Luís Francisco voltou a entrar mal e em menos de 2 minutos viu o adversário passar novamente para a frente do marcador, levando o técnico eborense a solicitar um desconto de tempo.
O fantasma dos lances livres voltou a atrair a equipa eburense e o Odisseia aproveitou para se manter na frente do marcador. Com 5 pontos de vantagem em 20 segundos do final, Pedro conseguiu um triplo que reduziu para 2 e logo depois teve nas mãos a oportunidade de empatar o jogo, mas na linha de lance livre voltou a falhar e o jogo terminava com o Odisseia a vencer por 72-70. O grupo desportivo André de Rezende só se pode queixar de si próprio. No final do jogo, Luís Francisco queixava-se precisamente deste e de outros fatores do jogo, onde a sua equipa falhou. O jogo tem várias variáveis e numa das variáveis é a seleção dos ataques e concretizar perto do cesto, e nós também aí falhámos porque nos duelos individuais também acabámos por perder, mas de facto a linha de lance livre está a ser de facto um problema grande para nós. Durante a semana já utilizámos estratégias diferentes para meter pressão durante o treino, mas de facto hoje voltou a acontecer. Nos momentos ainda decisivos ainda somos muito infantis, em algumas soluções perdemos muitas bolas infantis e portanto é uma tristeza para nós hoje não ter ganho. Já o técnico do Odisseia assumiu que o jogo podia ter caído para qualquer um dos lados. Acho que podia ter dado para os dois lados. Podia ter, o André Rezende também teve muito bem, um jogo muito equilibrado. É ótimo para este campeonato nacional de sub-20 que os miúdos desfrutem de jogos competitivos. E foi uma excelente réplica e podia ter caído para os dois lados. No rugby, a equipa A do Clube de Rugby de Évora voltou a estar muito forte nos jogos em casa. Na recepção ao Agrária de Coimbra, a equipa eburense venceu por 48-6. A A do Clube de Rugby de Évora regressou às vitórias no Campeonato Nacional da Primeira Divisão ao receber e vencer a Agrária de Coimbra por 48-6. A formação eburense redimiu-se desta forma da pesada derrota averbada na Lausanne na jornada anterior e voltou a apresentar-se muito forte em Évora, diante dos seus adeptos. O Clube de Rugby de Évora não deu qualquer possibilidade ao seu adversário, que também atravessa uma fase de reestruturação da sua equipa e garantiu um triunfo dilatado com o consequente ponto de bónus, mercê dos seus 7 ensaios concretizados. António Fonseca foi o marcador de serviço da formação eburense durante a primeira parte, cabendo-lhe concluir 3 dos 4 ensaios que a sua equipa alcançou. Miguel Garcia foi o autor do outro ensaio. Na segunda parte, o Clube de Rugby de Évora logrou ainda concretizar mais 3 ensaios por intermédio de João Garcia, Tiago Antunes e João Pedro Oliveira. Contudo, toda a equipa esteve em bom nível, reagindo muito bem ao resultado negativo da jornada anterior e conquistando uma vitória bastante dilatada, conseguindo igualmente realizar uma boa exibição. No final da partida, o técnico António Dias, que constitui dupla técnica com Jorge Bravo, falou de um jogo fácil, com uma primeira parte muito boa por parte da sua equipa. Foi uma vitória fácil, a Agrária está relativamente fraca, nós conseguimos cumprir o nosso modelo de jogo, fizemos uma primeira parte muito boa e uma segunda parte com alguns erros, principalmente no manuseamento da bola. Tivemos uma deslocação difícil na semana passada, fomos à Lausanne, tem uma equipa muito forte, a nossa equipa está em renovação, foi bom hoje o jogo com a Agrária para rodar os jogadores e para ganharmos confiança. Pelo lado da Agrária de Coimbra, o capitão de equipa, Ricardo Pires, reconheceu que o jogo não correu bem, mas que se inseriu no processo de formação da equipa. Acabou por não correr bem, mas faz parte do nosso processo de formação que estamos a ter agora na Agrária. Entrou muita gente nova da formação e estamos a tentar equilibrar a equipa e estamos a tentar consolidar uma equipa para daqui a 2, 3 anos termos uma equipa sólida com que possamos disputar a primeira divisão. Por sua vez, a equipa B do Clube de Rugby de Évora também esteve em atividade, recebeu em jogo de preparação a equipa do Borba e venceu por 43-8. E é com um ensaio que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, na posição 64 38 91 ou no YouTube, a partir de todas as terças-feiras. Podem ainda ouvir-nos na Rádio Telefonia do Alentejo, terças-feiras às 19 horas e quartas-feiras ao meio-dia. É tudo por agora, voltamos na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem, fique com a Diário do Sul TV.